A segunda rodada da Série B 2024 já começa hoje e com confronto direto, já pensando em acesso, tá? Sport e Vila Nova vão se enfrentar lá na Arena Pernambuco e hoje tem também o Avaí enfrentando o Santos. Muita coisa pra gente atualizar nesse vídeo e conversar, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha e digo que você é muito bem-vindo aqui no Torcedorismo, canal dedicado aos times e ao futebol brasileiro, que, cara, se inscreve aqui no canal se você tá querendo saber tudo sobre Série B, né? Aqui eu acompanho todo o futebol brasileiro, Série B, Série C, Série A, tudo que rola de futebol brasileiro eu falo aqui. E se você é meu inscrito, cara, muito obrigado por estar em mais um vídeo aqui comigo. Não se esqueçam de deixar a curtida aí, beleza? A curtida ajuda demais o canal. O canal é pequeno, mas a gente vai chegar lá, tá? Prometo pra você que um dia a gente vai ser um dos canais mais legais aí do Brasil sobre futebol brasileiro, tá? Hoje a gente vai falar sobre Série B, que tem o início da sua segunda rodada hoje com 3 jogos, tá? Então, esse aqui é o termômetro da rodada, é um quadro já conhecido aqui no Torcedorismo, né? Onde a gente analisa os favoritos da rodada. E vamos falar primeiro sobre Ituano e Operário, jogo às 19 horas, né? O Ituano é um dos times que vai... Cara, não estreou legal, né? Perdeu para a Chapecoense apresentando um futebol bem fraco. Foi um time rebaixado no Campeonato Paulista, né? Foi o último colocado do Campeonato Paulista. Teve muita dificuldade, não conseguiu se reforçar tanto e tão bem para a disputa dessa Série B. Então é um time que já carrega um planejamento ruim do início da temporada para enfrentar um Operário que, cara, é um time recém... voltou, né, recentemente aí para a Série B e estreou muito bem, né? Venceu o Avaí jogando na sua casa na primeira rodada, então estreou com o pé direito, enquanto o Ituano estreou perdendo. Então, cara, é um jogo de dois times parecidos, porém não se engane, o time do Operário é muito mais organizado que esse time do Ituano, tá? O time do Ituano ainda tá tentando se encontrar de novo nessa Série B. É um time que ainda tem muita dificuldade em todos os setores do campo, né? De defender, de atacar, de criar. Então, assim, o Ituano tá um pouco perdido nesse momento da temporada ainda. Retrospecto entre esses dois times na história. Só tivemos 2 jogos entre eles na Série B. Lembrando que eu falo só sobre retrospectos na Série B, tá? Foram só 2 jogos, foi na Série B 2022, né? Ano em que o Operário foi rebaixado. E o Ituano não venceu naquele ano, o Operário venceu 1 e tivemos ainda um empate. Então é um confronto muito recente, eles vão se enfrentar apenas pela 3ª vez aqui na história da Série B. E, cara, como eu falei, esse time do Operário é muito mais... Não é mais forte, mas é um time mais organizado, é um time que chega mais tranquilo, um time que sabe o que faz dentro de campo, enquanto o Ituano tá tentando se encontrar. Então, pra mim, cara, o time do Operário é favorito, vou dar 3 raios para os visitantes e 2 raios aí para os mandantes. Teremos ainda um jogo espetacular, Sport e Vila Nova, também às 19 horas, tá? E esse jogo aqui, cara, é o jogo... talvez um dos principais dessa rodada. Tem muitos jogos legais na rodada, né? Mas esse aqui é um dos principais, porque são 2 times que a gente, né, que analisa a Série B, você que também tá ligado aí em tudo de futebol, sabe. São 2 times que devem brigar lá no alto, 2 times que brigaram no alto da Série B passada e 2 times que se reforçaram bem e estão bem fortes para essa temporada, né? Então, Sport e Vila Nova se enfrentam na Arena Pernambuco, já com ares de confronto direto já na segunda rodada, né? Então, cara, ninguém quer perder esse jogo e o mandante, que é o Sport, de preferência, quer vencer. E o Sport, galera, o Flamengo perdeu, né? Não sei se você se ligou, o Flamengo perdeu na Libertadores no meio de semana. Mas o que isso tem a ver com o jogo? Cara, tem a ver que o Sport, com essa derrota do Flamengo, é o time que segura a maior invencibilidade de todo o Brasil. O Sport não perde há 12 jogos, 2 meses, né? A última derrota foi pro Náutico na última rodada do Campeonato Pernambucano ali da fase classificatória. O Sport já estava classificado, meteu um time reserva e acabou perdendo pro Náutico naquela ocasião. Foi a última vez que o time perdeu. Se a gente for falar de time titular, tem mais tempo ainda, né? Então são 12 jogos sem perder seguidos que o Sport tem. Mas o técnico Mariano Susso tem alguns problemas para montar o time, tá? Vamos lá, primeiras notícias boas, né? Rafael Thierry, zagueirão, e o Fábio Matheus, que não jogaram contra o Amazonas, né? Estavam em recuperação de lesão e estão em fase final de transição, chegaram a treinar com o time, então devem sim ir para jogo. Porém, Christian Barleta, que sentiu lá um problema muscular no jogo contra o Amazonas também, esse não treinou ao longo dessa semana e
é dúvida, tá? Vou botar como improvável, isso não é informação minha, mas tudo que eu falo é a partir de análises do que a gente conhece de futebol, né? Acho improvável que o Barlita vá para jogo, mesmo que seja no banco de reserva. Já Lucas Lima, né? Segundo as notícias aí da rapaziada que cobre o esporte bem de perto, o Lucas Lima se recuperou, tá? Ele tava com problema lombar, né? Tinha uma lombalgia e ele voltou a treinar com o grupo nos últimos dias aí e deve ficar no banco de reservas como uma peça a ser acionada ali no segundo tempo, caso o Mariano Sosso veja a necessidade. Lucas Lima é muito importante para esse time, né? Pode ser até que ele comece como titular, mas o time que o Globoesporte.com tá dando como titular do esporte é o seguinte, ó: Kaique França no gol, Pedro Lima, Luciano Castan e o Rafael Thierry voltando já titular. Lateral esquerdo, na ala esquerda, o Filipinho, joga demais, né? Felipe, o próprio Fábio Matheus. E aí a dúvida, né? Pedro Vilhena, Tite Ortiz ou Lucas Lima, né? No ataque a gente tem o Domingues, o Romarinho e o artilheiro Gustavo Coutinho. É um time bastante forte esse time do esporte, né? Já do lado do Vila Nova, cara, tem um tabu bizarramente, cara, que me surpreendeu demais quando eu tava pesquisando para falar sobre esse confronto, né? Eu gosto de trazer coisas legais para você, né? Então, cara, o Vila Nova não vence o esporte há 20 anos, meu irmão. A última vitória foi em 2004 na Série B daquele ano. São 20 anos sem vencer o esporte. Então, assim, é um dos maiores tabus dessa Série B. O Vila, que ano passado acabou perdendo os 2 jogos, né? Na campanha que os dois brigavam ponto a ponto pelas posições lá do alto da tabela. O Vila perdeu os 2 jogos, né? Tanto em casa quanto fora. Então vem mordidaço. São 20 anos mesmo. 20 anos. Tem gente que tá vendo esse vídeo que não tem 20 anos, né, aqui, né? Então é muito, muito, muito tempo, né? Então o técnico Márcio Fernandes, que, cara, desde que ele chegou, né? A torcida não gostou muito quando ele chegou. Eu mesmo falei que talvez não tenha sido uma contratação das melhores para a comissão técnica, mas, cara, o cara tem dado resultado, né? Ele tá montando um time um pouco mais defensivo, mas tem dado resultado. E o time defensivo que ele mandou na primeira rodada e deu certo, ele deve repetir, né? Ele que montou aquele meio de campo, né? Que ele disse que tinha uma pegada forte, um meio campo muito marcador, né? Botou 3 volantes com Ralf, Cristiano e Giovani. Deu certo e ele... Obviamente, já que deu certo, ele pretende utilizar essa formação de novo, ainda mais jogando fora de casa contra o bom time do esporte, né? Então ele vai priorizar essa marcação no meio e vai meter 3 volantes, o Márcio Fernandes, tá? Então escalação possível segundo o Globo Esporte também, tá? Denis Júnior, né, goleirão, João Vitor, Juan Santos, Anderson Conceição e o Eric, aí Ralf, Cristiano e Giovani, a trinca de volantes, Luciano Naninho, né, o cara de criação do Vila Nova, o Alisson e o Júnior Todinho no comando do ataque, tá? É um time, cara, que vem muito reforçado para essa disputa da Série B, né? O Vila Nova é um time que já foi muito bem no primeiro semestre e reforçou muito bem o seu time para essa disputa, né? Inclusive, 6 reforços já estavam jogando na última partida, né? 3 foram titulares, né? O Cristiano, que deve voltar a ser o Giovani e o Júnior Todinho, né? Ainda tem o Emerson Urso, que veio do Botafogo, né? Tem uma galera aí que o Vila Nova tá botando para jogar e deve encaixar pouco a pouco nesse time do Colorado, que tá cada vez ficando mais forte, né? Mas vamos lá, o retrospecto entre esses 2 times na história da Série B. Foi o que eu falei para você, olha só, foram 16 jogos entre Sport e Vila Nova na história da Série B. 8 vitórias do Sport, 1 vitória do Vila Nova, que foi lá em 2004, como eu falei, e mais 7 empates. Então, meu irmão, é muita coisa, tá? Mas a gente sabe que às vezes retrospecto nem sempre entra em campo, né? É um ponto de atenção, mas não dá pra gente também falar que entra em campo. Então, pro jogo de hoje, cara, a gente analisando os 2 times e como o Márcio Fernandes vai entregar esse Vila Nova, essa escalação do Vila Nova, o que a gente pode entender desse jogo diante das notícias, das escalações, é um esporte com a bola no pé, né? O Vila Nova vai entregar essa bola pro esporte, vai deixar os caras lá, vai se fechar na marcação, não vai abdicar de jogar, mas é um time que não está talhado para criação. Não tem jeito. O Vila Nova não é um time que vai ter aquela posse de bola que teve no ano passado, que jogava bonito, toque para cá, toque para lá. Não. O Vila Nova desse ano é um time que vai se posicionar fortemente, que vai ter combates físicos muito fortes e que vai tentar sair em velocidade, principalmente nos pés do Luciano Naninho, esticando ali para o Júnior Todinho e para o Alisson no ataque, né? É o que a gente espera do Vila Nova e um esporte em cima. Então, cara, a gente sabe que quando se entregam a bola para esse time do esporte, o time tende a criar muito bem. Principalmente, né, se o Lucas Lima tiver um dia inspirado, se ele jogar, né, pelo menos boa parte do segundo tempo.
Tá sem o Alan Ruiz, o Sport também, né? Então tá com alguns desfalques, mas esse time é um time muito ofensivo, esse time do Sport, e que encontra esses espaços. A marcação do Vila Nova é muito forte, é um time que deixa poucos espaços, né? Então, cara, eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, e pra mim o Sport é favorito por estar jogando em casa e por conta dessa postura do Vila Nova de deixar a bola com o Sport, né? Eu sou sempre contra esse tipo de postura, mas eu respeito quem escolhe essa estratégia. É uma estratégia muito válida para o futebol, dá muito, muito certo. O Vila Nova está muito, muito bem na temporada, mas eu vejo esse time do Sport favorito com 3 raios para o Sport, 2 raios pro Vila Nova. Inclusive, se você vai nesse jogo ou a qualquer um dos outros 2 jogos de hoje, ou no final de semana, né, se você não torce para nenhum desses 6 times aqui do vídeo, cara, se tu vai no estádio de futebol torcer pelo seu time, filma a festa da sua torcida, não deixa de me marcar lá nos seus stories diretamente do estádio, porque eu vou repostar todo mundo como eu faço desde a Série B do ano passado, beleza? Combinado? Filma lá, tira uma foto bonita, uma música da sua torcida, um gol do seu time, me marca nos seus stories do Instagram, que eu vou repostar todo mundo que me marcar, beleza? E o último jogo de hoje é entre Avaí e Santos. Olha o Santos aí de novo, seu segundo jogo na história da Série B. Cara, o Avaí estreou com derrota, né? Jogando mal mesmo, assim. Foi até o meu destaque negativo no prisma da rodada. O Avaí foi muito lento. E, cara, o Barroca, que é o técnico, não vai deixar isso acontecer de novo, né? E ele, obrigatoriamente, vai ter que mexer nessa equipe aí que vai enfrentar o Santos, tá? O Igor, que era o atacante titular, foi atacante titular na estreia, né? Tá lesionado, tá fora da partida. Deve entrar o Poveda, né? Poveda artilheirão, já foi artilheiro da Série B. Foi um dos artilheiros aí do campeonato catarinense também. Ele deve herdar essa titularidade aí, tá? E o Jonathan Costa, né, defensor do time do Avaí, também tá fora, assim como Ademilson, centroavante Ademilson, né? Mas tem notícia boa no Avaí também, tá? O Mário Sérgio, lateral esquerdo, tá de volta, assim como o volante Pedro Castro, ambos os dois estavam no departamento médico e estão de volta aí ao time do Avaí para essa partida aí, devem voltar já como titulares, né? Deve sair ali o William Maranhão e o Ronaldo Henrique para dar vaga para eles, né? Então, a escalação provável é Marcos Vinícius, Thiago, Alan Costa, Mário Sérgio voltando, Judson, Pedro Castro na volância, Giovani, João Paulo, o Potker, né, William Potker, e o Gabriel Poveda. O ataque é da pesada, né? O ataque do Avaí é um ataque que tem 2 goleadores ali, né? Então, é um time que está se preparando para enfrentar um Santos, cara, que não fez das melhores estreias, mas venceu. Então é um time que vem mais tranquilo do que o Avaí. O Avaí tá precisando de qualquer forma vencer, principalmente não dá para deixar ponto escapar em casa na Série B, né? A gente viu como que o Avaí começou no ano passado e foi brigando até o final contra o rebaixamento. Então o clube não quer que isso aconteça de novo e sabe que esse é um jogo muito importante. Mas o Fábio Carille, né, técnico do Santos, deve fazer 2 mudanças, segundo o Globoesporte.com, em relação ao time que estreou vencendo o Paysandu na Vila Belmiro, né? Então, o garoto JP Sherman deve entrar na vaga do Aderlan. O Aderlan teve um problema no treinamento, cara, um azar danado. Ele fraturou a mão esquerda, deve ficar um tempinho aí se recuperando dessa fratura, né? Melhoras aí para o Aderlan. Bom lateral, Aderlan, né? Que é ex-Bragantino, muito bom lateral. E o argentino Júlio Furch retorna aí ao time titular. Deve entrar na vaga do Enzo Monteiro, né? Então, provável a escalação do Santos deve vir com o João Paulo, goleirão João Paulo, aí o Sherman, né, na direita, Gil, Joaquim e Rainer, João Schmidt, o Pituca, o Juliano, né, Otero, o Furch e o Guilherme, né? O Guilherme que tem sido muito importante, peça-chave nesse esquema aí do Carille, né? Então, retrospecto entre esses 2 times na Série B. Não existe. O Santos nesse primeiro turno não tem retrospecto contra ninguém na Série B, porque é a primeira vez que o Santos disputa. Então eu puxei o retrospecto na história entre Avaí e Santos, tá? Fazendo aqui uma exceção para o Santos que não tem retrospecto contra ninguém, né? Então são 17 jogos na história. Os 2 se enfrentaram por Brasileiro de Série A e por Sul-Americana. Esse é o primeiro confronto na Série B. O Avaí venceu 3, o Santos venceu 7 e tivemos 7 empates. Jogo de hoje, cara, apesar de um Avaí muito desesperado, precisando já da vitória, né? Não podendo dar espaço para derrotas. Esse time do Santos é um time que, cara, se mostrou desde o início ali do Campeonato Paulista, encaixou rápido, é um time muito veloz, tá? Que é muito vertical, e como o Avaí vai ter que sair para jogo, não dá para ficar atrás, tem que vencer. Pode ser que sobre espaço para essa velocidade do Santos, essa verticalidade do time do Carille, e o Santos emplaque aí um gol ou outro num contra-ataque.
em que o Avaí se desproteja demais na sua zaga, né? Então é um time menos organizado que o Santos, então deve dar mais espaços do que o Santos nessa fase de recomposição, né? O Santos se recompõe melhor, né? Quando o Santos deve ficar mais com a bola, mas deve ser um jogo equilibrado, mas essa transição defensiva do Santos é melhor do que a transição defensiva do Avaí, e o Santos é um time muito vertical, como eu falei, então para mim é o favorito nesse jogo mesmo, fora de casa, o Santos com 3 raios, 2 times pro Avaí. Vamos ver quem é que arranca esses pontos aí nessa sexta-feira. E rapaz, hoje tem mais um jogo, né? Tem um quarto jogo que eu tava aqui me esquecendo, mas não podemos deixar de falar de Guarani e Chapecoense, jogo que acontecerá às 21 horas, tá? Cara, o Guarani é um time que estreou perdendo, né? Perdeu pro Vila Nova, não tomou conhecimento da partida, foi bastante dominado, um time que teve dificuldade no Campeonato Paulista, enfrentando uma Chapecoense que foi muito bem contra o Ituano, mas o Ituano muito frágil, como eu já falei, né? Então Guarani e Chape é outro confronto direto, né? Nesse momento eu vejo os dois brigando pela permanência da Série A e a gente pode esperar um jogo muito parelho, né? Então o Guarani, que ano passado brigou pelo acesso e tinha no Brinco de Ouro da Princesa sua grande fortaleza, terá que vencer esse time da Chapecoense dentro de casa, porque para mim isso pode ser que se torne um confronto direto mais para frente no campeonato, né? Esses dois times têm um histórico de 6 confrontos na Série B, com 3 vitórias para o Guarani, uma só da Chape e 2 empates. Para o jogo de hoje, cara, como são dois times muito próximos tecnicamente, dois times ainda em formação, se reforçaram muito depois do final dos seus estaduais, eu vejo o fator casa pesando para o lado do Guarani, então vou dar 3 raios para o Guarani, 2 raios para esse time da Chape. Eu quero saber os seus palpites, não deixa de comentar os seus palpites aqui, não deixa de me marcar lá no Instagram se você for ao jogo, e se você não tá inscrito aqui, cara, tu tá dando muito mole, cara, não deixa de se inscrever, tu é muito bem-vindo, não perde essa chance aí, vai que tu perde esse canal, não acha mais esse vídeo aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa a sua curtida nesse vídeo, porque isso me ajuda demais. Parei de pedir coisas, só agradeço a você por ter ficado até esse finalzinho aqui comigo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!